Beleza? Vamos lá fazer uma questãozinha aqui então. Um frasco de vidro cuja capacidade a 20 graus Celsius é de 1000 cm3 está completamente cheio com líquido X. O conjunto foi aquecido de 20 graus Celsius a 120 graus Celsius e extravasando 10 cm3. O que podemos afirmar aqui? Então, olha só. Vamos ver o que o cara deu pra gente ali e o que o cara tá pedindo, tá? Então ele quer o coeficiente de dilatação aparente, tá? A dilatação do recipiente, a dilatação real do líquido e o coeficiente de dilatação real do líquido. Bacana. Então olha só. A gente vai descobrir o máximo de dados que der, tá? Depois a gente vai olhar com o dos exercícios. Então olha só que bacana. Então só separando alguns dados, tá? Eu tenho um recipiente, ele estava completamente cheio, tá? Então, significa que tanto o volume inicial do meu recipiente quanto o do meu líquido é de 1000 cm3, tá? Beleza? Então, basicamente, os dois têm 1000 cm3. Além disso, ele diz para mim que ele extravasa 10 cm3 quando você tem essa aumento de temperatura. O que é extravasar? O extravasar é o que a gente define como transbordar. Esse transbordar, ele tem um outro nome, que é o que a gente chama de dilatação aparente. Tá? Por quê? Porque essa dilatação aparente é o tanto... Nossa, achei demais. Essa dilatação aparente é o tanto que o líquido transbordou em relação ao copo. Tá? Então não é o quanto que ele transbordou, o tanto que ele dilatou, é o tanto que ele dilatou em relação ao copo. Então tem uma sutileza, tá? E o que a gente define como transbordar é justamente essa sutileza que a gente define como volume aparente, tá? E olha que bacana, o coeficiente de dilatação aparente. Opa, então tem alguma coisa, esse cara aqui vai aparecer em algum lugar, tá? Então olha só, o que é transbordar? Como que a gente define transbordar? O que transborda é a variação que o meu líquido teve menos a variação que o meu copo teve. Pronto. É a variação que o meu líquido teve menos a variação que o meu copo teve. Então vamos supor, se o meu copo dilatou 10 cm3 e o meu líquido dilatou 20, eu tenho uma sobra. Essa sobra é o que a gente define como transbordar. Tá? Então significa que teria transbordado, nesse caso, por exemplo, 10 cm3. Ah, professor, tem a ver com o nosso exemplo? Não, tá? É só um exemplo para vocês entenderem e conseguirem ilustrar. Então o que acontece é o seguinte, agora vamos ver os dados que a gente tem, tá? E vamos ver mais ou menos o que ele pede. Então olha só, o coeficiente de dilatação do líquido, a dilatação do líquido, tá? Ela pode ser dada como volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação de temperatura. Perceba o seguinte, essa dilatação aqui, eu estou falando da dilatação do líquido e não da dilatação do líquido em relação ao copo. Eu estou pensando em quanto que o líquido de fato dilatou. Tá? Então aqui o meu coeficiente ele tem um outro nome bonitinho, que é o que a gente chama de coeficiente de dilatação real do líquido. Porque daí eu tenho que parar para pensar em quanto que o líquido dilatou e não quanto que ele dilatou em relação ao sólido. Perceba que tem diferença, tá? Então esse cara aqui é uma coisa que a gente não tem, né? Porque ó, você tem o volume inicial do meu líquido, você tem a variação de temperatura, né? Mas você não tem o coeficiente de dilatação real. E olha que bacana no exercício. A questão 4 é justamente o que ele pede, beleza? Outra coisa que a gente pode também pensar, né? Deixa eu abrir uma outra abinha, tá? O coeficiente de dilatação aparente. Então, o meu coeficiente de dilatação aparente, ele vai ser o quanto que o copo, aliás, o quanto que o líquido transbordou em relação ao copo, tá? E isso tem a ver com transbordar. Só que ele fala isso pra gente. Isso é igual a 10, né? 10 centímetros cúbicos, isso que ele me diz, extravasando 10 centímetros cúbicos, então é isso mesmo, 10 centímetros cúbicos. Então olha que bacana, o meu coeficiente de dilatação aparente, a gente já tem, né? A gente não tem um coeficiente de dilatação total, mas a gente tem um aparente. Aparentemente, ele transbordou, né? Para mim, eu estou vendo ele transbordar 10 centímetros cúbicos. Então, o que a gente pode fazer? Bom, minha variação aparente vai ser igual a volume inicial que eu tinha,
tá? Eu estou considerando o meu sistema agora, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a minha variação de temperatura. Perceba o seguinte, lá eu não tenho quanto que o meu líquido dilatou. E eu também não tenho quanto que o meu copo dilatou. Tá? Eu tenho os dados para descobrir o do meu copo, né? Que a gente já vai fazer isso. Né? Inclusive tem até aqui no final, né? Dado do copo de vidro ali, né? Você tem ali um tantinho. Mas você não tem o teu do líquido. Então, nesse caso, a gente não consegue descobrir esse cara aqui ainda, né? Mas a gente consegue trabalhar com o meu aparente, porque ele me deu quanto que extravasa. Tá? Ander, não consegui compreender muito bem essa diferença entre aparente e real. Tá? Vamos fazendo e no final das contas você vai conseguir ver por números qual que é a diferença entre os dois, tá? Então vamos tentar descobrir o aparente. O que é o aparente? É o quanto que eu vejo transbordar. Então quanto de água que transbordou. Então olha só, 10 centímetros cúbicos, que foi o quanto que transbordou, vai ser igual à inicial, que é 1000, vezes o coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação de temperatura, que é 120 menos 20, né? Final menos inicial, isso daqui dá 100. Se você calcular isso daqui vai ser 10 igual a 1000, que é 10 ao cubo, vezes 100, que é 10 ao quadrado, né? Vezes o coeficiente de dilatação aparente. Olha que bacana. 10, isso é igual a 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, é 10 à quinta, né? Lembra lá, mesma base, somos expoentes, vezes dilatação, tá? Coeficiente de dilatação aparente. Tá? Se você passar o 10 à quinta para o outro lado, então se eu passar isso aqui, ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então isso daqui vai ficar 10 sobre 10 à quinta. Isso vai ser igual ao meu coeficiente de dilatação aparente, né? Então, passa esse cara para cima, né? Lembra que toda vez... Ou a gente pode fazer até diferente, né? Bom, se eu tô... A base é a mesma, né? Posso fazer o quê? Se eu estou numa divisão, posso subtrair os expoentes. Então, vai ficar 10, 1, menos 5. Tá? E isso é coeficiente de dilatação aparente. 1 menos 5 é menos 4. Opa! Grau Celsius a menos 1, né? Isso é meu coeficiente de dilatação aparente, tá? Então, isso é o coeficiente do tanto que transbordou. E olha que bacana a minha questão 1. O coeficiente de dilatação aparente do líquido é 10 a menos 4. Opa, bateu! Então, significa que a minha 1 ela é verdadeira, tá? Agora, vamos analisar o resto. A dilatação do recipiente é tanto. Então, olha só. Se a gente pensar só no recipiente, a gente tem o seguinte... A gente tem um frasquinho, né? Um copinho. Tá? Então, tendo um frasco, eu sei que eu tenho que ter o volume inicial dele. Eu sei que eu tenho que ter o coeficiente volumétrico, porque eu estou falando de volume. E eu sei que tem que ter a variação de temperatura. Mas olha que bacana. Isso eu tenho. Porque eu sei que é o mesmo do líquido, que é 1000 centímetros cúbicos. A variação de temperatura que eu tenho, porque o sistema ele saiu de 20 graus Celsius e foi para 120. 120 menos 20 eu tenho 100. Então esses dois caras eu tenho. O coeficiente de dilatação volumétrica do copo eu tenho. Vamos olhar o enunciado. Ih, não tenho, né? Mas olha que bacana que ele me dá. Coeficiente de dilatação linear do vidro. Opa, o linear eu tenho. E você lembra que tem uma relação que pega o linear e transforma ele em volumétrico, que é basicamente pegar o linear e multiplicar por 3. Então, 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6. Tá? 3 vezes 8, 24, vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. Beleza? Opa, consegui descobrir o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, tenho V0, tenho ΔT e tenho esse cara aqui que eu acabei de descobrir. Vamos olhar então. O que eu posso fazer com ele? Bom, eu tenho o meu coeficiente, agora eu posso descobrir a minha dilatação. E minha dilatação vai ser o quê? O volume inicial, que é 1000, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica que eu descobri, que é 24 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Estou saindo de 20 até 120, 120 menos 20, a minha variação de temperatura foi
100, tá? Então olha só que bacana. Agora eu tenho duas formas que eu posso resolver isso. Ou eu posso resolver isso somando base de 10, que é a minha segunda forma aqui. Ou eu posso fazer um esqueminha aí, né? Vou explicar os dois. Então olha só. O meu esqueminha é o seguinte. Tá vendo que aqui eu tenho 10 a menos 6? Mas olha que bacana, eu tenho 1000 e tenho 100. Então uma coisa que eu posso fazer é, toda vez que eu tiver números aqui em cima multiplicando, eu tiver uma base que seja negativa, eu posso cortar os zeros e descontar dessa base, tá? Descontar como? Somando, tá? Não é subtraindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu pego esse menos 6 e somo com 5 zerinhos. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Opa, beleza. Professor, não entendi muito bem isso daí não, cara. Explica isso aqui direito. Então, aí vai ficar 24 vezes 10 a menos 1, né? Agora, professor, não entendi isso daqui direito, tá? Me explica de outra forma aí. Qual que é outra forma que você pode fazer? Bom, 1000 e 100 você pode escrever como base de 10. 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 6. E o 24 eu deixei ele de ladinho, tá? Ele não importa por enquanto. Bom, você tem multiplicação. O que você pode fazer com esses caras aqui? Você pode somar as bases, aliás, você pode manter a base e somar os expoentes. Então, 3 mais 2 mais menos 6. Cuidado com isso, tá? Esses mais vêm da multiplicação, tá? E aqui daí vai rolar aquela regrinha lá de multiplicação, mais com menos, menos com mais, tá? Mas olha só que bacana, 3 mais 2, beleza? Mais da multiplicação, menos 6. Tá? Só que mais com menos 6 é menos. Então, se você fizer 3 mais 2 menos 6, você tem, como é o coeficiente de dilatação, é 24, né? Vezes 10 a menos 1. Ou você tem justamente o outro carinha que você tinha encontrado. Tá? Então, professor, quer ir pelo método 1 que eu achei mais fácil ou pelo 2? Cara, vai por você, tá bom? Vai de acordo com o que você achar melhor, beleza? Beleza, então olha só, a gente descobriu esse cara aqui. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer com esse cara. Olha só que bacana. Nunca é interessante deixar com uma base de 10 assim, tá? A não ser que peça no exercício, mas vamos ver. Isso daqui foi a minha dilatação do meu copo. Vamos olhar o exercício lá. A dilatação do recipiente ou do frasco é igual a 2,4. Pô, professor, então ele não pediu em 24 vezes 10 menos 1, ele pediu com 2,4. O que a gente pode fazer? Bom, eu quero sumir com esse 10 a menos 1, certo? Então, para eu sumir, eu tenho que fazer esse 10 de alguma forma desaparecer, tá? Então, o que eu posso fazer? É o seguinte, eu posso andar uma casa para a esquerda aqui com a vírgula, porque se eu ando com uma casa para a esquerda, eu cresço esse número em 1. 1 mais 1 é 0. 10 elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Opa, fiz sumir. Então, a brincadeira é o seguinte, posso andar com essa vírgula para o lado, andei com ela para o lado, fico com 2,4 centímetros cúbicos. E olha que bacana, é justamente o que o cara pede pra gente e bateu. Então, olha que legal, a minha 2 também tá correta. Tá? Vamos ver agora, então, a dilatação real do meu líquido. Tá? Agora que vem um pouquinho de entender qual que é a diferença entre dilatação aparente e dilatação real. Gente, a gente viu no início que transbordou 10 centímetros cúbicos. Tá? E a gente aprende que transbordar é igual ao quanto que dilatou no meu... Só um minutinho, problemas técnicos. Quanto que dilatou no meu copo, no meu líquido, menos o quanto que dilatou no meu copo. Então, pensa o seguinte, eu tenho lá um copo e um líquido, coloquei os dois para aquecer. Tá? O meu líquido, ele vai, por exemplo, ele pode ir lá e dilatar bem mais que o meu copo. Consequentemente, ele vai transbordar, principalmente se os dois estiverem cheios. Então, a ideia é que o meu líquido, o quanto que o meu líquido dilatou, é o que a gente chama de dilatação real. E o quanto que transbordou é o que a gente chama de dilatação aparente. Tá? Então, aparente é o que eu vejo. Tá? E real é o que quanto realmente aconteceu. Beleza? Então, olha só. O transbordar foi de 10 centímetros cúbicos. A gente já descobriu o coeficiente de dilatação aparente. Tá? 10 a menos 4. Né? A gente viu lá atrás. Né? A gente chegou aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos ver o quanto que minha água em si dilatou.
tá? Então, olha só. A gente viu que transbordar é igual ao quanto que minha água dilatou, menos o quanto que meu copo dilatou. Então, olha só, a gente já descobriu do copo, é 2,4. Posso pegar esse menos 2,4 e passar para o outro lado. Se eu passar para o outro lado, eu vou ficar com 10 mais 2,4. Então, o total de dilatação que eu tive foi de 12,4 centímetros cúbicos, beleza? E essa é minha dilatação real, não é a aparente. Aparente é o quanto que eu vejo, tá? Mas o real é 12,4. E olha que bacana. A minha 4, a dilatação real do meu líquido é de 12,4 centímetros cúbicos. Ou seja, a minha 4 também é verdadeira, tá? Então, 1, 2 e 4 por verdadeiras por enquanto. Agora, o que eu posso fazer com esse cara? Eu posso tentar descobrir o coeficiente de dilatação real. Tá? Então, não o coeficiente que é o quanto que eu vejo. Eu posso ver o real mesmo. Então, olha só. 12,4 é igual a 1.000, né, que é o meu volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação real do meu líquido, vezes a variação de temperatura, que a gente sabe que é 100. Beleza? Gente, fazendo essa transformação de base de novo, tá? Então, 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. O que eu posso fazer agora? Ah, professor, mantém a base, somos expoentes. Mantive a base, 3 mais 2 é 5. Opa, professor, esse cara aqui está multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo. Então, a gente fica com 12,4 divididos por 10 à quinta. Isso, né? E a gente aprendeu que o 10 à quinta, se está embaixo, eu posso passar ele para cima como negativo. Tá? Então, no final das contas, a gente vai ter aqui, ó, 12,4, tá? Vezes 10 a menos 5. Vamos olhar lá o que o cara pede pra gente. O coeficiente de dilatação real do líquido é 1,24 e não 12,4. Opa, peraí. Então tem que fazer uma transformação nesse cara aqui. Aí o que a gente aprende? Se eu estou 12,4 e quero transformar em 1,24, eu tenho que pegar a vírgula e andar uma casinha para a esquerda. Mas o que a gente aprendeu? Toda vez que eu ando para a esquerda, minha base, a potência da minha base de 10, ela vai crescer. Crescer o quê? Crescer quantas casas eu andei. Eu andei uma casa, então aqui eu vou crescer mais 1. Tá? Menos 5 mais 1, menos 4. Então, o coeficiente de dilatação real é 1,24 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Vamos olhar lá na questão? A 8, opa, bateu. Então, com isso, fazendo esse somatório, né? Todas são verdadeiras. 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Mais 1, 15. Então, significa que o meu somatório total seria de 15. Opa, ficou horrível isso aqui, hein? Vamos lá para o professor desenhar uma coisinha mais bonitinha. 15 pontinhos, tá? Professor, você errou a soma. Eu não errei porque eu tô fazendo de cabeça de novo e tá certinho, tá? Gente, então é isso, tá? Mas eu gosto muito desse exercício porque ele exemplifica bastante essa coisa de dilatação aparente e dilatação real, tá? Beleza? Qualquer dúvida pode mandar pra mim. Um beijo, beijo, beijo.